se você estivesse viajando sozinha por uma região desolada e do nada virasse alvo de um caçador psicopata, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Sasha tentando sobreviver a um predador sanguinário que conhece o Outback australiano de cor. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a caçada mortal em um jogo do predador. Essa mulher vai descobrir que num lugar isolado, o pior perigo nem sempre é a natureza. Começamos vendo a Sasha colocando e enfaixando alguns ferimentos nos dedos. Após isso, ela abre o zíper da barraca, dá uma boa olhada na vista da encosta da montanha e acorda o marido, o Tommy, para que eles possam continuar escalando. Algum tempo depois, durante a subida, o casal chega a um ponto da montanha em que a Sasha não consegue continuar e acaba caindo, sendo salva pelas cordas de segurança. Mas nenhum dos dois parece levar isso muito a sério, pois aparentemente eles já subiram essa montanha muitas vezes, e a Sasha nunca teve sucesso em passar desse ponto. E como não quer ser derrotada pela montanha, a Sasha continua tentando e falhando várias vezes seguidas. E depois de tantas quedas, o Tommy fala que é melhor eles pararem para continuar no dia seguinte, principalmente porque o clima está mudando bem rápido. Mas a Sasha não quer desistir, afinal eles estão perto do topo, e vão conseguir armar a barraca bem rápido, desde que cheguem lá. Por conta disso, ela continua tentando fazer o percurso, só que o Tommy não muda de ideia, e fala que as pessoas escalam em dupla, justamente para que um avise o outro quando é hora de parar. Mais tarde, o Tommy vê que o vento está ficando mais forte, e diz para Sasha que talvez eles devessem adiar a escalada, porém a Sasha fala que não é nada demais, e pergunta o que está acontecendo com o cara. Em resposta, o Tommy fala que às vezes a mulher exagera, e que agora ele não sabe quanto tempo vai conseguir continuar com essa vida, já que apesar de amar a escalada e amar a Sasha, ele não quer mais fazer tantas coisas extremas. E aí ele diz que sorte é igual qualquer coisa que você sobe levando pra montanha. Uma hora ela acaba, só que a Sasha não gosta nada desse discurso. Porém, mesmo ficando um pouco chateada com isso, a Sasha ainda aceita que é melhor voltar, e os dois começam a descer a montanha. Só que nesse trajeto, o clima vai ficando cada vez pior, e o Tommy recomenda que eles parem em uma parte mais segura da montanha. Mas a hora em que a Sasha desce na frente para colocar um ponto de apoio, um deslizamento acontece na parte de cima da montanha, e uma pedra bate com tudo na cabeça do Tommy. E com o peso caindo inteiro sobre a corda, o próprio equipamento de ancoragem na parede começa a se soltar. Porém, tudo que é ruim pode piorar, né? E além da Sasha ter que ficar segurando o Tommy, ela percebe que o próprio equipamento de apoio está se soltando por conta do peso. E como o cara não acorda de jeito nenhum para conseguir se apoiar na encosta, a mulher acaba tendo que soltar o marido para aliviar o peso e evitar que os dois caiam pra morte. Ok, aqui a Sasha estava lutando contra a montanha em vez de escalar ela, né? Quem escala em dupla sabe disso. O parceiro mais ansioso vai silenciar a conservadora, e o conservador quase sempre é quem tá lendo o ambiente certo. A Sasha falhou várias vezes na mesma parede. Ela ouviu o Tommy pedindo para parar uma, duas vezes e seguiu batendo o pé. Aí o Tommy soltou aquela frase para ela. Falou que a sorte na montanha funciona igual qualquer outro recurso que você sobe carregando. Uma hora ela acaba. E olha pessoal, isso aí é o cérebro de quem escala há anos, lendo todo tipo de sinal ao mesmo tempo. Ele tá vendo o vento mudando, a pressão do ar caindo, o ritmo da Sasha, o trovão se aproximando e produzindo uma conclusão antes de conseguir nomear cada peça. O Tommy soltou aquela frase da sorte porque ele tava sentindo o problema antes de saber explicar ele. E na cabeça de quem escala há anos, o sinal vem antes da explicação. Quando um especialista solta um desconforto sem conseguir apontar o motivo, o desconforto já é o suficiente para você entender que tá perigoso. O mínimo que a Sasha tinha que fazer era escutar. O Tommy era o cara mais experiente da dupla. Ele tinha pedido para parar 2 vezes, e agora tava dizendo que tinha coisa errada sem conseguir explicar. Era para ela parar, ancorar a dupla na saliência mais protegida e esperar. Eu no lugar dela parava ali. Um especialista tá falando que alguma coisa tá estranha, sem conseguir nomear o que é. Eu não preciso que o cara me explique a física exata pra acreditar nele, né? Em vez disso, ela tirou o sarro do sotaque dele, seguiu como se leitura de especialista fosse opinião pra debater, e por conta disso, o Tommy foi de base uns minutos depois, entregando a própria vida pra alimentar a vontade da Sasha de vencer aquela parede. E essa vontade no dia errado veio junto com outro problema. A Sasha ignorou uma regra que o próprio Tommy tinha entregue pra ela já no começo da subida. O cara falou de boca cheia que parceiro de escalada existe pra conseguir dar a parada quando o outro perde a noção. É uma regra dura. Qualquer um dos dois fala que tá na hora de parar, e a dupla para. A Sasha só teimou com o cara em vez de parar quando ele pediu. Esse protocolo é o que a galera de escalada chama de veto bilateral. Existe em qualquer atividade onde uma pessoa só não consegue avaliar o risco com isenção. Então tem na escalada, mergulho técnico e voo de planador, por exemplo. Sempre o mesmo desenho, 2 caras na operação, qualquer um veta sem ter que argumentar nada. Porque se o veto depender de convencer o outro, ele deixa de ser um veto, né? Aí vira um debate. E um debate no meio de um paredão daqueles não tem juiz para desempatar. Ganha quem grita mais alto.
ou quem tem mais cacife na dinâmica do casal, ou quem tá menos cansado, ou quem é mais teimoso. Nada disso vira uma segurança. Se eu tivesse que escalar uma montanha dessas, eu já ia combinar um veto antes de colocar a bota de escalada. Esse acordo se acerta no carro indo pra trilha, não no meio da escalada. Lá em cima, a vontade de chegar no topo já é mais alta que a cabeça fria. Não dá pra confiar no juízo de ninguém a essa altura. E sim, desculpa pelo trocadilho, mas foi por ter virado um debate em vez de protocolo que a regra que o Tommy mesmo enunciou virou um peso morto na corda dupla. E esse veto bilateral não funciona sozinho, galera. Ele depende de outro protocolo andar junto. Sem hora marcada combinada antes, o veto já nasce condenado, porque a Sasha sempre ia ter um argumento para mais 10 minutos. Por isso, a Sasha ainda furou outro protocolo que ainda era mais simples de combinar, o horário limite de retorno. Em inglês, muita gente chama de turnaround time, e funciona assim. Antes de começar a subida, a dupla combina uma hora exata para dar meia volta. Geralmente fica entre 1 e 2 da tarde, depende da rota e da estação. Chegou nessa hora combinada e ainda não viu o topo, você volta imediatamente. E não importa a situação, pessoal. Se você tá a 50 metros do cume, tem que voltar. Se tá faltando 20 metros e mais 15 minutos, volta do mesmo jeito. Não tem negociação. A hora marcada é uma regra final. E eu vou explicar pra vocês com uma coisa absurda que aconteceu no Everest em 96, que mostra exatamente isso. O Rob Hall era um guia da Adventure Consultants, um dos caras mais experientes que já pisou no Everest naquela época, e ele tinha passado semanas ensinando os clientes dele que o turnaround era a 1 ou 2 da tarde no máximo, e que era pra obedecer, não importa quão perto do topo estivesse. Só que numa expedição em 10 de maio de 96, o próprio Rob Hall furou o protocolo que ele mesmo passou semanas ensinando. Ele ficou subindo para ajudar um cliente, o Doug Hansen, que tinha tentado o Everest antes sem conseguir, e queria muito subir no cume. Os dois finalmente chegaram ao topo, só que os dois morreram juntos na descida. A última conversa do Hall foi via rádio passando pelo acampamento base, ligando ele com a esposa grávida na Nova Zelândia. Ele já estava sem oxigênio e congelando. Agora, antes de chegar no momento de cortar, eles já tinham errado um nível antes, galera. Eles identificaram a saliência mais segura, viram que a tempestade estava ativa, e mesmo assim iniciaram um rapel duplo. Tinha uma estrutura metálica fixa na própria parede ali com a barraca deles. Dá pra ficar pendurado bem ancorados, esperando as pedras pararem de cair ou a tempestade passar. Um bivac daquele é desconfortável, e uma queda na montanha dos Trolls é definitiva, né? Aí no rapel, o solavanco entra. O corpo inerte despencando em corda gera uma força várias vezes maior que o peso parado, e a ancoragem da Sasha tava aguentando carga vertical do Tommy, mas a força de impacto do solavanco, e o vetor lateral da pedra solta. E ainda por cima, cravada numa parede de granito com uma queda de pedra constante. Cada proteção estava sendo atacada por mais vetores do que ela aguenta, e aí isso começa a ceder. É justamente por isso que em rapel sob tempestade ativa, a ancoragem dupla é obrigatória, e cortar a corda nessas condições é um protocolo conhecido em montanhismo. O caso clássico é o Joe Simpson. Em 1985, nos Andes peruanos, o Simon Yates cortou a corda do Joe que estava pendurado em queda livre, com a perna quebrada. Ele estava sem conseguir subir, nem tocar a parede para se ancorar, e o Yates não tinha como saber se ele estava vivo ou morto. O vento estava forte demais para a comunicação. O Joey sobreviveu, ele caiu numa fenda e rastejou 3 dias até o acampamento. A real é que a Sasha tinha apenas uma jogada lógica ali, cortar a corda mais cedo. Depois da pancada que o Tommy levou na cabeça, o cara não ia voltar mais. Cada segundo que ela ficava segurando o peso inerte na corda, só piorava o ponto de ancoragem que já estava cedendo. Por mais difícil e dura que seja a opção, era a única que ela tinha. 5 meses depois, no meio do nada na Austrália, o GPS da Sasha para de funcionar, e ela começa a se localizar com um mapa físico, para não se perder nessa área. E durante essa viagem, ela aproveita para pensar nos momentos que viveu com o Tommy. No dia seguinte, a Sasha chega ao posto de controle do Parque Nacional Wandaha, mas enquanto ela está esperando para se registrar e entrar, o guarda percebe que a mulher está sozinha e recomenda que ela não vá, pois as pessoas se perdem com frequência no parque, e quem se perde ali não é encontrado. Só que a Sasha não leva isso a sério, se registra e entra no parque assim mesmo. Logo depois, ela chega a uma mercearia para comprar suprimentos para viagem, e acaba sendo assediada por 2 caras otários que se forçam para cima dela, e se oferecem como guias com segundas intenções. E apesar dela não parecer nem um pouco amedrontada, o Ben, que está abastecendo o carro no posto, fala em voz alta que ela tá tranquila, e que os caras podem deixar ela em paz. E aí eles se afastam. Ele até se desculpa por ter feito isso, porém a Sasha fala que realmente não precisava de ajuda, e apenas deixa por isso mesmo. Aí o homem fica meio sem jeito ao não receber um agradecimento, e se afasta rapidamente. Alguns minutos depois, quando ambos estão indo embora da mercearia, a Sasha percebe que não consegue entender muito bem como ler o mapa da região, e decide pedir ajuda pro cara. Ela fala que o GPS não está mais pegando, e pergunta como pode ir pro Grand Island Narrows, fazendo o Ben entender na hora que ela quer ver o Canyon. Então ele pergunta se ela quer o caminho fácil ou o difícil, e quando a Sasha responde que quer o melhor, ele decide falar os 2 trajetos que existem para chegar até lá, deixando bem claro que o segundo caminho é praticamente um segredo. Tem uma vista linda e um rio incrível, sendo que o único porém é que é bem perigoso, e ele frisa que a maioria das pessoas só faz esse caminho em dupla. Justamente por isso, ele pergunta se a mulher
está só e recomenda que ela não vá até lá sozinha. E menciona que as pessoas geralmente vão em dupla, meio que se oferecendo pra ir com ela. Bom, pelo menos a Sasha entende dessa forma e decide ir embora depois de agradecer. Ao anoitecer, a Sasha estaciona perto de um rio e começa a preparar os equipamentos e materiais para o dia seguinte, sendo que um desses materiais é um spray de pimenta. Nesse momento, a Sasha vê um grupo de caçadores chegando ali, e na hora que eles descem, ela descobre que aqueles dois babacas da loja fazem parte do grupo, por isso ela não perde tempo, reúne os equipamentos e entra no carro. Vendo isso, um dos otários vai até a janela e fala que eles só querem ser legais. O problema é que o cara até tenta abrir a porta do carro, fazendo com que a Sasha fique bem assustada, mas a mulher obviamente só ignora e espera os caras irem embora, já que por muita sorte, eles não decidiram fazer nada demais. Bom galera, em um parque remoto você não entra de qualquer jeito. No Outback australiano, tem áreas de 300 km sem nenhuma cobertura celular, ninguém por perto pra ouvir, e foi nesse cenário que a Sasha entrou sozinha, despreparada e sem ninguém esperando ela voltar. E o que ela fez ali, como pedir direção, ficar sem rumo ou acampar sozinha em uma cidade não seria um erro. É uma coisa que qualquer turista faria sem pensar. Não acampar é claro, né? Mas no deserto, cada uma dessas virou uma brecha. E não é que ela seja burra, isso é coisa de turista comum, que num lugar desses vira um problemão. E o primeiro problemão apareceu antes mesmo dela pisar no parque. O GPS do celular foi pro saco, e um celular sem dados não baixa um mapa, e por ali não tem cobertura nenhuma. Esse é o equipamento errado pro cenário. Para esse tipo de lugar existe um equipamento próprio, um comunicador via satélite, para chamar alguém mesmo fora da torre de celular, e dispositivo de socorro registrado nas autoridades que você ativa em emergência, e manda um alerta por satélite com a sua localização. Isso cabe em qualquer mochila, e na Austrália a emergência é o 000. A Sasha não levou nenhum dos dois. Vamos combinar, né galera? O celular num lugar desses é só pra tirar foto. E aí a Sasha tratou aquele registro do parque com uma papelada de balcão, mas num lugar isolado, o registro é o único fio que permite acionar resgate quando não tem sinal e não tem ninguém por perto. E só funciona se alguém de fora completa a parte que falta e liga quando ela some. Sem um horário limite combinado e sem conferência de saída no posto, o papel fica parado na prancheta. E aquele guarda não jogou um aviso padrão. Ele disse que quem se perde ali fica perdido permanentemente, não por dias. Uma frase dessas, o guarda local não solta de graça, né galera? E a Sasha levou como um aviso comum e seguiu em frente. Já no posto, é aquele sentimento que fica na cabeça depois que alguém te salva. Quem ajuda parece gente boa pra caramba, e justamente por isso, a guarda da Sasha baixou. Na mercearia, o cara tirou ela da pressão dos dois assediadores sem alternar a voz, e ainda saiu pedindo desculpa por ter ajudado. Isso pode criar uma dívida sem ela perceber, e tudo que o cara fez parecia pequeno. Ele ficou sem jeito quando ela não agradeceu, ofereceu uma rota difícil que ela nem tinha perguntado, e logo depois se colocou como dupla pra ir junto. Cada gesto, sozinho, parecia inofensivo, mas em sequência, na hora dava aquela sensação estranha sem conseguir explicar. E esse padrão de ajuda em isolamento já apareceu em caso real. O Robert Ben Rhodes, um caminhoneiro americano ativo entre os anos 70 e 90, mirava em gente vulnerável em estrada pedindo carona, e acabou condenado por assassinatos nesse esquema de aparecer como uma solução em um ponto isolado. E quem usa isolamento como ferramenta não muda muito de método. E aqui a Sasha deu mole na sequência. Quem apareceu bem na hora da tensão, resolve sem cobrar e ainda fica por perto. E em isolamento, isso já é motivo para manter distância. Não tem uma regra que obrigue a continuar a conversa. Mesmo assim, a Sasha agradeceu e ainda voltou no cara para pedir direção. Se você tá num parque remoto, agradece uma vez, segue uma rota separada, e se tiver qualquer desconforto vago, já basta pra cortar, né? E nessa pergunta única, ela deu um raio-x inteiro pro cara, entregou pra onde ia, que tava sem GPS funcionando e que dependia dele para continuar. Em uma interação só, o cara saiu sabendo o destino, a falha do equipamento e o ponto de dependência dela. Como eu falei antes, pedir direção em um lugar isolado não é errado, mas tem um jeito certo de fazer isso, pedindo apenas o mínimo, como confirmar se a estrada vai até o destino, sem falar que tá perdida e sem entregar que tá sem GPS. No deserto, isso vira a diferença entre saber o caminho e dar por estranho o inventário do que você não controla. Mas galera, num ponto a Sarah acertou. No encontro noturno com os caçadores, ela fez o básico, entrou no carro e ficou trancada esperando. E aí rolou a armadilha clássica na simpatia forçada na gelada do carro. Isso é pressão social, aquela empurrada pra você sair só pra não parecer grossa. Mas um cara batendo no vidro à noite, no meio do nada, obviamente não tá querendo papo, né? Nessa situação a regra é simples, não sai pra explicar e nem tenta parecer simpática. Quem só quer ser legal, entende e vai embora. Na manhã seguinte, a Sasha acorda bem cedo, se prepara e entra no rio com um bote pra descer a correnteza. No começo as coisas vão muito bem, a Sasha consegue passar com segurança pelas pedras, descer a cachoeira sem problemas e continuar o caminho todo até chegar a um local tranquilo no meio do nada. Ali ela encontra várias fotos e pertences de pessoas desconhecidas, mostrando que pode ser um santuário para os desaparecidos, ou quem sabe, apenas lembranças deixadas para trás por quem passou por ali. E como esse é um lugar mais tranquilo, ela decide ficar nessa parte do rio e armar a barraca para passar a noite. Mas como obviamente não tem uma secadora, ela coloca as roupas e os equipamentos em uma árvore para secar. Na manhã seguinte, a Sasha acorda
acorda bem cedo e descobre que as roupas e a mochila com os equipamentos sumiram durante a noite. Então ela dá uma olhada em volta, não encontra nada em lugar nenhum e decide voltar para a barraca. Mas ao fazer isso, ela dá de cara com uma cobra que entrou sem ser vista. Por conta disso, a Sasha continua descendo o rio e acaba encontrando outro bote e o que parece ser uma entrada para a floresta. Então ela desce um pouco mais e sobe pela floresta para não ser vista. Dessa forma, ela chega a uma cabana improvisada e vê o cara da mercearia do posto na beira do rio. O Ben fica bem animado em ver a Sasha por ali e pergunta se ela está curtindo o rio. Aí os dois se apresentam de verdade e ela fala que apesar de ter gostado bastante da região, a mochila dela sumiu na noite passada com todos os equipamentos e a comida. Ouvindo isso, o Ben faz uma piadinha sem graça e explica que provavelmente foram os zombates que roubaram a mochila. Por sorte, ele fala que sempre traz comida de sobra, oferece um pouco pra ela e até mesmo resolve fazer um peixe pra mulher comer. A Sasha até tenta falar que só quer pegar a comida e algum equipamento pra ir embora, porém ele insiste pra que ela fique ali e começa a preparar algo pra mulher comer, dizendo que depois ela pode ir embora. Então os dois começam a conversar e a se conhecer um pouco melhor. Aí a Sasha descobre que o cara faz as carnes secas que são vendidas à mercearia do posto e elogia o trabalho dele, dizendo que provou na noite passada e achou a carne muito boa. Fora isso, ela também fica curiosa pra saber como ele escolheu o nome do produto, e o Ben revela que é uma homenagem à mãe dele. Então a Sasha faz uma piadinha com isso, falando que ela deve ter ficado muito lisonjeada em ser homenageada assim, o que deixa o cara meio chateado. Por isso ele muda de assunto, termina de extrair a água de uma árvore e oferece pra Sasha, brincando que ela pode beber sem medo, porque ele esqueceu o Boa Noite Cinderela em casa. E como viu ele extraindo a água, a Sasha realmente não vê problema e dá alguns goles. Além disso, durante a conversa, o Ben vai falando que praticamente mora nessa floresta, pois ele fica bem insuportável se não desce pro rio pelo menos 2 vezes por semana. Fora isso, o cara revela que é britânico e pergunta pra Sasha há quanto tempo ela pratica caiaque. E na hora em que ela diz que faz pouco tempo, o cara fala que ela com certeza curte montanhas e que deve ser uma escaladora perfeccionista viciada em adrenalina, que nunca fica satisfeita. Afinal, ele também é um viciado em adrenalina e sabe bem como é isso. Mas a Sasha explica que parou com o montanhismo e o Ben chuta que é por causa de um término de relacionamento. Porém, ele percebe rapidamente que falou besteira e se desculpa com a mulher. Nessa hora, a Sasha muda de assunto e revela que os caçadores estavam no acampamento dela na noite passada. Então o Ben fala que isso é preocupante, chama os caras de babacas e diz que a maioria dos caçadores não é que nem eles, pois os bons respeitam a natureza e aproveitam tudo que caçam, ao contrário desses idiotas que apenas usam a caça como desculpa para beber com os amigos. O problema é que a partir daqui, as coisas começam a ficar bem estranhas, pois o Ben fala que apesar da mulher ter se assustado, ela lidou muito bem com os caçadores, mantendo a calma e equilíbrio, apenas ignorando e não dando motivo para os homens fazerem algo. E ele sabe de tudo isso porque estava lá naquela hora, pronto para ajudar caso fosse preciso. Porém ele fala que nem precisou se mexer, pois ela é especial igual a mãe dele. Isso é algo que ele sentiu no momento em que os dois se conheceram. Ouvindo isso, a Sasha para de comer e decide ir embora imediatamente. Porém o Ben impede a saída dela e acaba deixando vazar que está usando uma pulseira dela. Só que ele nem se importa muito com isso. Pergunta se a Sasha quer de volta e devolve a mochila que roubou na noite passada. Então o Ben pega uma besta cheia de flechas e fala que apesar de ter tirado o celular da mochila, ele espalhou vários aparelhos pela região para deixar o jogo justo. Então ele confirma que ela está calçando os tênis adequados, fala que colocou ainda mais mantimentos na bolsa e põe uma música para tocar. Aí ele fala que a Sasha tem até o final da música para fugir o mais longe possível, mas como a Sasha apenas fica olhando para ele, o Ben pergunta se o perigo não deixa ela animada e começa a dançar, ignorando completamente a mulher. Por isso, a Sasha apenas pega a bolsa e sai correndo dali. Dessa forma, ela chega até o caiaque e começa a descer o rio para se afastar o máximo possível desse doidão. O problema é que logo em seguida, a música acaba e o Ben começa a correr atrás da Sasha. E para piorar ainda mais a situação, ela entra em uma parte muito complicada do rio e acaba virando o bote de cabeça para baixo. Por conta disso, a Sasha bate a cabeça em uma pedra submersa e precisa sair do bote para não morrer afogada. Depois disso, ela vai para terra firme, tira as roupas pesadas e segue correndo ao lado do rio apenas com a mochila. Mais tarde, ela começa a ouvir algumas pessoas conversando e vai correndo ver quem tá ali. O problema é que tudo que ela encontra é um celular passando um vídeo do Ben conversando com uma família que desceu o rio. Pra piorar ainda mais, do nada uma flecha passa por cima da cabeça dela e o Ben aparece a poucos metros de distância, olhando pra presa. E aí, pra não ficar numa posição ainda pior, a Sasha sai correndo por entre as árvores pra dificultar a visão do tiro, fazendo com que o Ben erre vários disparos. O problema é que uma das flechadas acaba pegando na mochila da Sasha e faz ela perder o equilíbrio, por isso ela cai no barranco e escorrega até cair no rio para ser levada pela correnteza. Por sorte, a Sasha não encontra nada complicado e segue sem problemas até uma área mais tranquila. Então ela sai da água, dá uma olhada nos materiais da mochila e aproveita esse momento de paz para se alimentar e recuperar as forças. Além disso, ela vê que infelizmente o celular quebrou na queda, mas por outro lado, o spray de pimenta ainda está ali. Depois de fazer uma checagem rápida, a Sasha continua em frente e chega a um caminho que atravessa a montanha, e como as paredes são cheias de saliência, ela escala até o topo e usa
usa um binóculo para dar uma olhada ao redor, para ver se encontra uma forma de sair dessa situação. Dessa forma, ela avista o bote do Ben parado na margem do rio, e escuta um grito bizarro vindo de algumas dezenas de metros de distância, junto com um bando de pássaros voando para longe. Então ela olha para aquele lugar e vê o Ben correndo na direção dela. E para piorar ainda mais, o cara olha diretamente para ela, mostrando que sabe exatamente onde a mulher está. E aí, sabendo que foi descoberta, a Sasha retorna correndo para onde veio e se esconde nas brechas do paredão de pedras. Alguns segundos depois, o Ben aparece ali em cima e dá um gritinho bizarro que é a marca registrada dele. Por sorte, ele não desce para conferir, e a Sasha apenas espera o cara ir embora. Após isso, ela volta para cima, escuta uma música bem alta e usa o binóculo para olhar pro rio. Assim, ela vê o Ben tomando um banho completamente peladão e descobre que o caiaque continua no mesmo lugar. Esse Ben tá bem diferente do Ben idiota que eu conheço lá de Não Fale o Mal. Esse parece bem mais esperto e eu acho que ele tem um gosto por carne bem diferenciado, hein? E quando um estranho prepara uma comida bem feita pra você no meio do mato, é puro cronômetro do predador, né, galera? É o jeito mais barato de manter a vítima parada sem precisar drogar, porque o cara não precisa botar nada na água, ele só precisa manter ela sentada tempo suficiente para montar um cenário. Cada minuto que ela passou ali, com ele oferecendo água, preparando o peixe e puxando papo descontraído, era um tempo que ele ganhou para confirmar o perfil, o que sobrou de equipamento e o quanto ela tava precisando de ajuda. Se a Sasha aceita ficar nessa mesa, o Ben ganha exatamente o que queria: tempo para segurar ela de longe de uma saída boa, sabendo o quanto ela tava dependendo dele e montar a próxima isca. Aquela brincadeira da árvore confirma a encenação do predador, e a piada do Boa Noite Cinderela gera um alerta vermelho, galera. O cara que cita sedativo enquanto oferece água tá fazendo um showzinho pra você ficar de boa. Ele quer que você pare de pensar no risco. É tipo um mágico fazendo um truque. O cara mostra a moeda numa mão pra você não prestar atenção na outra. A transparência ali era encenação. O que importava era o tempo dela parada, com ele controlando o espaço. A jogada da Sasha desde o começo era simples: recusar a permanência sem recusar ajuda, porque aceitar um recurso não obriga ninguém a aceitar a companhia. Pra disfarçar, ela podia pedir uma barra de cereal ou algo assim e seguir andando enquanto ainda tinha luz do dia. E aí, na conversa do almoço, apareceu outro problema, pessoal. Quando um estranho descreve o seu perfil sem você ter contado nada pro cara, com certeza já tava te vigiando previamente. O Ben interpretou a Sasha ali. Ele chegou com uma leitura pronta. E lembra, galera, que lá no posto, em uma única pergunta sobre a direção, a Sasha já tinha entregado o destino, o equipamento e a dependência dela de ajuda externa. Isso dava matéria-prima para esse maluco estudar a rota, a vulnerabilidade e a abordagem antes de encontrar ela de novo. E não parou só no perfil. Pouco depois, o Ben jogou intimidade com a mãe dele e ainda revelou que estava no acampamento da noite anterior, pronto para ajudar. Uma comparação íntima, mas confissão de que ele estava no acampamento dela na noite anterior não é só um papo estranho pra caramba. Se ele admitiu que viu ela no acampamento, ele estava no rastro da mulher há mais tempo do que ela imaginava. E na hora que esse tipo de frase aparece, o alarme é pra encerrar a conversa, não pra explicar mais. A jogada da Sasha era cortar o papo com resposta curta, pegar o essencial e sair com calma, sem dizer pra onde ia, deixando ele do lado oposto da rota dela. Esse tipo de predador escala quando sente que a vítima percebeu o jogo, então a Sasha precisava sair com calma, sem cara de medo e sem sair correndo. E uma vez fora do alcance dele, tinha que mudar a rota mesmo que isso fizesse perder a distância, porque o que ele estudou em você com certeza inclui por onde você tá indo, onde tá o seu bote ou o seu carro. A jogada certa pra Sasha era atravessar por outro lado do rio assim que perdeu o bote. O Ben tava perseguindo ela pela margem direita e contava com ela seguindo pela mesma margem. Cada metro andando pelo lado dele facilitava o rastreio. Atravessar o rio força ele a refazer o ângulo e perder tempo recalibrando. E assim que saiu do rio, a Sasha caiu na isca mais humana que existe, galera. Com o bote já virado e ela já saindo da água na margem, uma voz humana ao longe disparou o instinto mais antigo do cérebro e ela saiu correndo sem checar. Uma voz familiar já mexe com o cérebro desde cedo, então no sufoco, o adulto ainda tenta ler a voz humana como uma pista de proteção. E é aqui que a parada complica. Quando você tá sendo caçado de verdade, a adrenalina e o cortisol deixam a cabeça mais reativa e pioram justamente a checagem fria que ela precisa fazer antes de sair correndo. A Sasha precisava de 2 segundos antes de decidir o próximo passo, não para neutralizar o instinto, mas para apontar ele na direção certa. E é exatamente nessa programação que a isca do Ben funcionou. O que ela achou que era ajuda era um celular escondido atrás de cobertura, passando vídeo de uma família alegre cumprimentando ele pelo nome. O Ben escolheu esse vídeo a dedo, com voz humana espontânea e o clima de família tranquila para fazer aquele canto parecer um ponto de passagem comum. O cara plantou o aparelho no caminho previsível dela, depois do bote virar, calculando que o cortisol, mais o ouvido aberto, vão fazer ela correr direto pra fonte sem checar. E na Austrália, esse padrão de caça já tem um caso parecido, galera. O Ivan Milat caçou mochileiros em Belango State Forest entre 1989 e 1992 e fez 7 vítimas. Era um cara da própria região que conhecia o território de cor e se passava por gente normal para abordar quem tava de passagem. Então esse tipo de predador em rota remota australiana é receita velha por lá. A jogada da Sasha em qualquer som de voz dali em diante era
parar atrás da árvore ou uma pedra antes de aparecer, procurar gente real visível e não só audível, procurar por reflexo de tela ou movimento de pessoa, e principalmente gritar de longe. Gente real responde, o celular não. Aí veio um confronto direto, e a Sasha pelo menos leu o perigo certo dessa vez. Quando a flecha cortou o ar acima da cabeça e o Ben apareceu a poucos metros, ela se enfiou pelas árvores em vez de correr reto, e isso fez o Ben perder a linha de visão por conta dos galhos e folhas no caminho. Então cada tronco entre os dois força ele a se reposicionar. E a Sasha acertou na escolha, porque a besta tem 3 características que mudam o cálculo de fuga, galera. O alcance útil em caça costuma ficar mais perto de 30 a 40 metros, e acima disso já depende muito do equipamento, do atirador e da linha de visão. O disparo é bem mais discreto que uma arma de fogo, sem aquele barulho entregando tudo, e o problema é que a recarga manual leva vários segundos, podendo passar fácil de meio minuto dependendo do modelo, da força e do treino. Levando isso em conta, dá pra entender porque a árvore virou o escudo ali. Com a linha de visão livre, o predador acerta. Se tiver algo na frente, a chance de errar aumenta, e ele perde tempo recarregando. Mudanças curtas de direção também tiram a leitura. A corrida reta vira um corredor de tiro, e bastou um momento em que a Sasha ficou no trecho mais limpo para encaixar uma flecha na mochila dela. Após confirmar que o bot ainda está na margem do rio, a Sasha mergulha até o outro lado para não ser vista, e se aproxima do barco para ver se consegue soltar a corda e descer com a correnteza. O problema é que na hora de desatracar o bot, a Sasha acaba caindo em uma armadilha de urso, e fica presa sem conseguir fugir. A gritaria acaba chamando a atenção do Ben, e rapidamente ele aparece ali para puxar a Sasha para a areia. Por conta disso, tudo que ela consegue fazer é pegar o spray de pimenta na mochila e espirrar na cara do psicopata. E aí, enquanto o Ben enfia a cara na água para amenizar o efeito do spray, a Sasha tenta arrancar a corrente da armadilha, mas isso obviamente não dá certo, e o Ben consegue pegar a besta para render a mulher. E vendo como o cara está se divertindo com isso, a Sasha pergunta se é tudo um jogo pro Ben. Em resposta, o cara fala que na verdade é um ritual. Em seguida, ele amarra a Sasha com as mãos para cima e sai para pegar algumas frutinhas selvagens da floresta. A mulher até tenta se libertar enquanto o doidão está longe, porém ele volta cedo demais, manda ela parar de tentar escapar e a força a comer umas frutinhas. Então a Sasha fala que tem algo muito errado com o Ben, e ele responde que deu uma escolha para ela, na hora em que perguntou se ela queria o caminho fácil ou difícil, e que foi a escolha dela vir pelo difícil. Aí ele manda ela avisar quando não aguentar mais a dor, aperta ainda mais o nó da corda, pede pra Sasha não decepcioná-lo e vai pra dentro da cabana. Algumas horas depois, durante uma chuva torrencial, o Ben fala pra Sasha que os rituais nos fazem lembrar de quem somos. Ele conta que algumas tribos lixam os próprios dentes para deixá-los pontiagudos, pois a dor física ajuda os humanos a crescerem como um rito de passagem. No dia seguinte, o Ben leva a Sasha para descer o rio de bote e fala que logo ela vai descobrir o que eles vão fazer. Então o cara começa a falar que pegou o nome dela no registro dos Rangers e fez uma pesquisa sobre ela, e ficou sabendo sobre a morte do Tommy na montanha. Mas como o Tommy era muito experiente, o Ben diz que é estranho que ele tenha morrido desse jeito, e menciona que deve ter sido o fator mental que atrapalhou a escalada. Aí, enquanto concorda com o psicopata, a Sasha fica tentando pegar uma barra de ferro que está perto dos pés dela. Fora isso, o Ben também pergunta como foi o funeral, e quando a Sasha revela que o corpo foi cremado, o psicopata entende que a mulher provavelmente está ali para soltar as cinzas do marido. O problema é que na hora em que ela ia conseguir pegar a barra de ferro, o Ben joga a escaladora para fora do bote e deixa ela boiando com as mãos amarradas e uma corda conectada ao próprio barco. Justo nesse momento, eles entram em uma parte bem traiçoeira do rio, cheia de pedras e quedas d'água, o que faz a Sasha passar maus bocados. Por sorte, eles conseguem passar desse ponto sem problemas, e algum tempo depois, eles entram em um braço do rio, que leva para uma parte mais afastada. Aí eles saem do bote e vão para uma caverna subterrânea. Então os dois descem de rapel pro interior da caverna alagada, e o Ben leva a mulher para uma construção de madeira. Chegando lá, a Sasha vê vários corpos pendurados, como se fossem porcos em um açougue, e percebe até mesmo que nem crianças são poupadas por esse maníaco. O Ben revela que essa é a família do vídeo que estava no celular, e começa a falar sobre como algumas tribos nativas comiam o fígado da presa para capturar o espírito dela, e ao contrário dos Carters, a Sasha ofereceu bastante resistência. Além disso, o Ben também fala que é bem cuidadoso, atencioso e faz questão de aproveitar bem todas as partes da presa, sem desperdiçar nada. Aí a Sasha dá uma olhada em volta e entende que a carne seca é feita justamente com carne humana. E aí, enquanto a coitada está em choque, o Ben prende a Sasha no quarto dele e pergunta se ela realmente acha que ele tem problema. Mas como é uma mulher esperta, a Sasha diz que ele apenas deve ter sido machucado por outras pessoas, e fala que sente muito que isso tenha acontecido com ele. Só que antes que ela termine de falar, ele retira as próteses dentárias e mostra que os próprios dentes são todos lixados e pontiagudos, como os de um tubarão.
Então ele se afasta por alguns segundos e dá a chance da Sasha olhar e estudar os arredores e ver uma foto antiga ao lado da cama do Ben. De repente, o cara aparece novamente e pendura a Sasha com as mãos pra cima no lugar em que ele acabou de preparar. Aí enquanto o Ben prepara a salmoura para maciar a carne, a Sasha pergunta se aquela mulher na foto é a mãe do Ben e diz que os dois se parecem bastante. Ouvindo isso, o Ben parece ficar feliz e fala um pouco sobre os momentos felizes que os dois viveram juntos. O bizarro é que ele amava tanto a mulher que fez dela a primeira vítima de canibalismo, pois assim ele pode carregá-la pra sempre. Além disso, ele fala que vai fazer o mesmo com a Sasha e dá um abraço nela. Só que ao ver essa oportunidade, a Sasha morde a orelha do psicopata e usa o peso dos dois corpos para estourar a polia e se libertar. Então a Sasha não perde tempo e corre para longe em um braço do rio que tem dentro da caverna. Ok, galera, o cara competente nesse tipo de coisa nunca aparenta o que é. O Ben tinha modos polidos e um abrigo improvisado no meio do mato, e usou exatamente isso para parecer um cara que estava só sobrevivendo no isolamento, não um predador. E um caçador sempre vai cobrir o lugar onde a presa é obrigada a passar. A jogada certa pra Sasha era nem tentar voltar pro bote, porque o Ben tava muito próximo. Era melhor esperar o cara dormir, ou aproveitar que ele tava ali ocupado e procurar outra rota de fuga. Fora que com um pé numa armadilha de urso, spray nenhum no mundo ia tirar ela dali. O spray de urso e spray de pimenta usam a mesma capsaicina, só muda de volume e alcance pra cobrir um bicho grande. O efeito é incapacitar o cara por alguns minutos pra você correr, e era exatamente o que ela não conseguia fazer ali. E aqui a Sasha perdeu a oportunidade mais clara, porque o Ben tava com a cara na água por conta do spray. A jogada certa pra Sasha era usar a própria corrente da armadilha como arma, puxar o cara pela corrente, enrolar no pescoço dele ou segurar a cabeça do maluco debaixo d'água até ele desmaiar. Era a única chance que ela tinha pra inverter o jogo, e ela acabou desperdiçando. O outro problema foi um caderninho. Esse caderno físico que você assina antes de entrar em Parque Nacional para avisar o trajeto e prazo de volta, existe pra resgate, galera. Se você sumir, um guarda florestal sabe quem você é e onde te procurar. Só que esse caderno fica ali, exposto no posto, e qualquer um que passa pode dar uma olhada no que tá escrito. E foi exatamente isso que o Ben fez. Ele pegou o nome da Sasha direto do caderno e usou pra fuçar a vida da mulher antes de prender ela de vez. Um sistema analógico desses facilita demais a vida do criminoso, porque a galera preenche isso sem pensar que tá deixando a informação pessoal pra qualquer um olhar. A Sasha provavelmente botou o nome e telefone ali, e isso foi o suficiente pra um cara como o Ben jogar tudo no Google e completar a ficha dela. E no bot, o Ben tava puxando informação da Sasha aos poucos. Cada pergunta sobre a vida ia completando a ficha que ele tava montando. No lugar da Sasha, eu contornaria com respostas vagas, tipo depende, ou até mesmo mentiras para agradar o cara. Uma pessoa errada não merece detalhe da sua vida para montar um perfil contra você. Agora, considerando o luto recente e estar amarrada num bot, dá pra entender por que ela não cortou a conversa. A cabeça estava ocupada em outro lugar, e ela não tinha como sair fisicamente do papo. E quando a Sasha caiu nas corredeiras, lutar contra a corrente ali era receita para afogar mais rápido. A regra é o oposto do intuitivo. É tipo descer num tobogã. Você se entrega para a corrente, vira o corpo para cima com os pés na frente protegendo a cabeça, e usa o bolsão entre uma onda e outra para puxar ar. A corda que prendia ela no bote podia absorver parte da força e dar algumas referências, mas não era um volante. O essencial ali era priorizar o pé na frente e respiração entre as pancadas. Gastar energia lutando contra a água ia fazer ela engolir mais água e desmaiar antes do fim das corredeiras. E quando a Sasha entrou na caverna escura e com a adrenalina alta, o cérebro dela congelou de cara. E não dá pra cobrar, né, galera? Em uma situação dessas, quase ninguém faz mapeamento do ambiente direito de primeira. Os primeiros segundos em confinamento servem para entender o mínimo do lugar, onde tem luz e qual a saída dá pra ver primeiro. O plano de ataque vem depois, não no choque inicial. Esse instinto de mapear ambiente assim é treinável, mas ninguém nasce com ele. Pra alguém naquela situação, procurar por luz visível e saída primeiro vale mais que gastar energia em outra coisa. E como a Sasha viu que ia bater as botas se não conversasse, ela respondeu do jeito que acalma o cara, sem entregar o que ele pode usar contra você. A melhor jogada dela foi devolver pro Ben a dor que ele queria ouvir, sem bater um martelo sobre nada. Isso é um cálculo de sobrevivência. O Ben ficou preso ouvindo alguém validar a visão torta dele, e ali a Sasha comprou alguns minutos. E o lance dos dentes lixados do Ben abriu uma chance pra Sasha. Quando o psicopata entra no modo apresentação, mostrando o dente ritual próprio, ele baixa a guarda esperando reconhecimento. Em algumas tribos da Indonésia, o lixamento dental tá ligado à passagem pra vida adulta. O Ben deformou essa lógica pro culto pessoal dele, e o tempo dele falando do altar foi um tempo que a Sasha usou para olhar o ambiente em volta. E aí o Ben entregou o lado mais podre da cabeça dele, onde a Mar virou possuir a pessoa até devorando ela. E a mãe do cara entrou primeiro nessa lógica torta, porque segundo o maluco, ele amava ela demais. A Sasha fez o correto em entrar na conversa. Ela só devia ter percebido que a mãe do cara provavelmente traumatizou ele, e tentar jogar com isso, porque se amar demais, me parece ter uma carga de ódio escondida. Agora no ataque final, a Sasha deu mole. A mordida na orelha foi uma oportunidade desperdiçada. Ela tinha uma chance só e escolheu a orelha. A jogada certa pra ela ali era cravar o dente direto no pescoço, porque uma mordida no pescoço sangra muito, e o cara seria obrigado a se
se afastar para estancar o sangramento. Mas o Ben obviamente não desiste e vai atrás dela. Dessa forma, ele consegue pegar a ponta da corda que está amarrada nas mãos dela e prender na própria calça. Alguns segundos depois, eles caem em uma cachoeira e voltam pro rio principal. Só que a coisa não para de descer a ladeira, por isso eles despencam de uma queda d'água enorme. E quando a Sasha está lutando para subir, a corda se prende em um tronco no fundo do rio. E aí, percebendo que o Ben está desmaiado, ela acaba tendo que desenrolar a corda sozinha para conseguir retomar para a superfície. Ela até tenta aproveitar o momento para bater na cabeça do psicopata com uma pedra, porém isso acaba não dando certo por conta da profundidade da água. E para piorar ainda mais, na hora em que ela volta para a terra para tentar quebrar as algemas em que a corda está presa, o Ben começa a recuperar a consciência. Vendo isso, a Sasha vai para cima do cara para tentar afogar e enforcar o doidão antes que ele consiga se recuperar. Só que isso não dá certo, e o Ben consegue virar o jogo e estrangular a Sasha. Por sorte, ele desiste no último segundo e dá a chance perfeita para a Sasha acertar a cara dele. Depois disso, ela pega uma pedra e bate algumas vezes na perna do Ben, que ainda devolve um soco no rosto dela e se afasta enquanto grita de dor. Então o cara verifica o ferimento da perna e descobre que está com uma fratura exposta. Mas o mais doido de tudo isso é que, em vez de só reclamar ou chorar de dor, ele dá algumas risadas como se ele estivesse curtindo a emoção. E aí, como ambos estão bem feridos e cansados, eles apenas ficam deitados descansando. Ao anoitecer, a Sasha aproveita que os dois estão ferrados demais para continuar brigando e começa a fazer algumas perguntas sarcásticas pro Ben, perguntando se ele tem medo do escuro e se ele tem um bom dentista ou se também o devorou. Além disso, ela também abre o coração sobre a morte do Tommy e fala que, apesar de não saber se o Tommy estava vivo ou não, ela teve que soltá-lo, porque o cara estava puxando ela pro abismo junto com ele. Apesar disso, a Sasha explica que realmente ignorou o marido quando ele disse que não queria mais continuar escalando. Ela diz que sabia disso, mas ainda assim subia cada vez mais. Ok, galera, o Ben não era um maluco surtado qualquer não. O cara já operava numa lógica própria fazia anos, com uma teoria canibal montada na cabeça, receita de salmoura caseira para maciar a carne e dentes lixados copiando os Mentawai, o povo da Indonésia que eu falei antes. Só que o Ben pegou esse simbolismo e enfiou uma justificativa própria por cima. O maluco ainda quebrou a perna feio na briga e riu como se a dor fosse mérito dele. Aí já dava pra ver que qualquer tática comum não ia funcionar com esse cara, porque a cabeça dele já não funcionava na lógica normal há anos. Disputar força com ele tinha falhado embaixo d'água, onde a água engole um impacto. E no estrangulamento, o Ben parou sozinho porque quis, não porque a Sasha venceu a troca. E nessa briga, a Sasha perdeu outra chance de acabar com o maluco, porque ela perdeu tempo indo pegar uma pedra, quando devia ter ido direto mergulhar para garantir que o cara não ia voltar do fundo do rio. E aqui a Sasha finalmente admitiu o peso real da escalada com o Tommy. Ela subiu mesmo com o Tommy pedindo pra parar, mesmo ele dizendo que a sorte dele já tinha acabado antes de ir de base. E cortar aquela corda no final foi sobrevivência. Ela soltou porque o Tommy já estava sem recuperação e ia puxar os dois para baixo, mas o peso que ela carregava não era da corda cortada, era de ter ignorado o aviso lá no começo. A diferença pro Ben tava aí. A culpa da Sasha ainda tem jeito, pois ela sabe que errou, e isso puxa ela de volta pro mundo real. O Ben transformou a culpa dele em um método para fazer merda, e a confissão de uma mágoa real na frente desse tipo de cara é munição direto na mão dele. A partir dali, ela tinha que controlar o que falava, porque o Ben ia usar qualquer brecha como rota de entrada na cabeça dela. Na manhã seguinte, a Sasha pergunta pro Ben o que tem na direção contrária do paredão de pedras, e o cara responde que são cerca de 12 dias de caminhada até chegar em algum lugar. Sabendo disso, ela fala que a única chance que eles têm é escalarem juntos o paredão de pedra, senão o cara vai morrer por conta da infecção na perna, e ela irá perder um bom apoio na hora da escalada, o que seria basicamente uma situação de perda-perda. Por isso, ela se aproxima do cara e fala que pode ajudá-lo a fazer um apoio pra perna boa, que vai ajudar bastante na hora de subir, compensando a perna ferida ao impulsionar pela perna saudável. Porém, ela deixa claro que vai precisar ficar com as mãos livres para liderar a subida. O Ben até concorda com isso, porém ele fala que só vai soltar as mãos dela quando chegarem ao paredão. Então eles vão lá. O Ben prende um cabo de apoio no equipamento da Sasha e fala pra ela nem pensar em tocar no anel de segurança, pois se sentir que vai ser deixado pra trás, ele vai fazer questão de derrubá-la junto. Após isso, a Sasha lidera a escalada e os dois começam a subir juntos. Durante a escalada, a Sasha aproveita uma oportunidade para tentar soltar o anel de segurança e se livrar do Ben. Porém, o cara percebe rapidamente e puxa a mulher pra baixo. Por sorte, ela tinha deixado um ponto de apoio lá em cima e apenas cai alguns metros. E aí, ficando com raiva, ela chuta a perna dele e fala que só estava arrumando a cadeirinha. Depois desse susto, eles continuam subindo juntos. Mas quando a Sasha chega na metade do final do paredão e passa por uma grande saliência, ela aproveita esse ponto cego para se livrar da corda e amarrá-la em uma pequena árvore toda ferrada que tem ali. Então ela fala que o Ben pode subir e começa a afrouxar a cadeirinha da cintura, fazendo com que ela escorregue pelas pernas. O problema é que o Ben percebe que tem algo de errado e começa a puxar o cabo da cadeirinha. Por sorte, a Sasha pensa rápido e se segura na árvore velha para evitar a queda. Já o Ben, por outro lado, não percebe o plano da mulher e continua puxando o cabo. Dessa forma, ele mesmo tira a cadeirinha do corpo dela e fica pendurado completamente na corda principal. Aí a Sasha apenas volta para cima da saliência e desamarra a corda da árvore, fazendo com que o Ben caia em queda livre e se choque contra uma parte do
paredão. Após se livrar do psicopata, a situação da Sasha fica bem menos instável, porém o perigo de subir aumenta muito mais, já que não tem mais apoio ou corda de segurança. Apesar disso, a escaladora conta com a própria força, preparação e vontade para subir o resto do caminho, e mesmo quase caindo várias vezes, ela consegue suportar toda a pressão com os dedos e chegar ao topo do paredão. Então a Sasha descansa por alguns segundos, olha para tudo o que teve que enfrentar e continua andando para retornar para a civilização. Ao anoitecer, a Sasha é encontrada por um carro. Aí a mulher desce, pergunta se ela está perdida e se oferece para dar carona. A Sasha obviamente aceita e pede para ser levada até o carro dela na Blackstone Bay. No dia seguinte, a Sasha vai até o posto de controle do parque e conta pro guarda que sabe onde estão os corpos de todos os desaparecidos. Algum tempo depois, a polícia encontra o esconderijo do Ben e retira pelo menos 20 corpos do covil do psicopata. Dessa forma, os desaparecimentos que eram justificados como culpa do terreno perigoso agora são classificados como ação de um único homem. A Sasha, por outro lado, vai até uma praia isolada, joga a bússola no mar e aproveita a paisagem. Ok, de acordo com a Sasha, tinha uma lógica boa, galera, mas ela se arriscou cedo demais. Ela queria definir cada papel antes de começar a escalada. Quem ia liderando na frente, quem segurava o peso lá embaixo e quem decidia o ritmo da subida. O Ben aceitou o sistema no papo, mas o psicopata desconfiado não solta o controle de verdade. Na escalada, com o Ben ainda preso na mesma corda, ele podia puxar a Sasha junto se sentisse que ia ficar pra trás. Mesmo aceitando, ele ia testar o tempo todo. E na escalada, o Ben tentou entrar na cabeça da Sasha com conversinha. Primeiro com deboche, perguntando se o Tommy parecia estar voando quando caiu, mexendo no trauma dela no meio do paredão. Depois o cara mudou a tática e jogou um elogio, que eles formavam um bom time. Humilhação e elogio são a mesma arma na real. As duas estão atrás de uma coisa só, a atenção da Sasha. Se a Sasha ocupa a cabeça com raiva ou elogio, qualquer vacilo lá em cima derrubava os dois. Só que o erro da Sasha foi soltar cedo demais. Ela tava no meio do paredão, ainda sustentando o cara em partes. Eu no lugar dela cooperava até o topo. O Ben com a perna quebrada e prestes a ter uma infecção pesada, precisava dela para subir. Sem a Sasha, o cara morria no meio do nada. Então durante a escalada, o incentivo dele era cooperar, não derrubar. O esquema era terminar a subida com o Ben preso na corda, exausto e sem apoio próprio. Lá em cima, ela podia fingir que ia prender a corda para ajudar ele a subir e soltar facilmente. E se o cara desse um jeito de segurar, era só descer a pedrada nele ou deixar lá sozinho. Afinal, com a perna quebrada, o cara não ia muito longe. Soltando cedo, ela tirou o próprio apoio dela. E sobre o Ben, vale a gente pensar porque ele parou no último segundo, quando praticamente estava quase finalizando a Sasha. Porque um cara que já tinha mandado mais de 20 pessoas de base não para por compaixão. O que faz sentido é a Sasha ter virado na cabeça do Ben alguma coisa diferente de presa. A Sasha não pareceu apenas uma vítima para ele. Ela sobreviveu à caverna, lutou de igual embaixo d'água e estava sob estrangulamento, mas não se entregou. Um psicopata desse nível opera por ritual e não por urgência. A satisfação dele não tá em terminar logo, tá em controlar o processo todo. E uma vítima que sai do roteiro normal vira um projeto, alguém que merece tempo e ritual completo, não uma execução qualquer. Daí podemos pensar em 3 leituras para o perfil do cara. A Sasha pode ter virado um oponente à altura que ele quis preservar para brigar de novo. Ela também pode ter virado um interesse afetivo distorcido na linha da mãe, alguém que ele queria pra si. Ou então, ela ainda não tinha sido finalizada do jeito dele, com aquela salmoura de antes. Estrangular na briga era sujo, sem propósito e fora do método. E qualquer uma dessas leituras bate mais com o perfil do cara do que arrependimento. E por fim, galera, as autoridades locais falharam quando aceitaram pelo menos 20 desaparecimentos como consequência do ambiente, e ninguém cruzou os dados. Cada caso foi fechado como caiu na cachoeira ou um dingo pegou. E o Ben usou esse lugar onde ninguém olhou por anos. Se eu tivesse no lugar de uma família de alguém que sumiu no parque, em vez de aceitar a versão oficial e seguir com o luto, eu ia atrás de outras famílias que perderam gente na mesma região. Catalogava tudo registrando as áreas de desaparecimentos, vítimas e intervalos, e levava o material para a autoridade local. E caso não desse certo, eu procurava um jornalista sério para soltar na mídia. Uns 3 casos cruzados na mesma região já viram um dossiê, e isso na mão de um jornalista bom acaba botando a polícia para investigar. Agora passando para as notas, começamos pela Sasha. Ela recebe uma nota 5. A Sasha cagou no básico. Ela ignorou o Tommy pedindo parada 2 vezes lá no paredão. Entrou no Outback sem comunicador via satélite, nem rastreador de emergência, e sentou para almoçar com um estranho no mato. Ainda por cima mordeu a orelha em vez do pescoço. Ela só não foi de base porque o Ben decidiu parar, e no fim ela ainda se arriscou de graça, soltando o Ben antes de chegar no topo. Já o Tommy leva uma nota 6. Ele leu o ambiente perfeitamente, com a pressão caindo, o vento mudando e o ritmo da Sasha furando. Mas mesmo assim ele cedeu pra teimosia dela, quando a regra do parceiro existe pra um dar a parada sem argumentar. Aí o cara acabou indo de base, porque eles decidiram descer a montanha no meio de uma tempestade. E por último, o Ben. Ele recebe uma nota 8. O maluco montou a operação inteira, sem expor a cara. Salvou a Sasha dos assediadores pra criar uma dívida, sondou o destino e equipamento numa pergunta só sobre a rota. Plantou um celular com um vídeo de família alegre como isca auditiva, e cobriu cada margem do rio que a presa era obrigada a
passara. Ele tropeçou no final pelo apego ao ritual e parou o estrangulamento porque provavelmente queria finalizar com a salmoura no covil dele. E nesse intervalo ele levou a pedrada na perna que quebrou o osso, mas o cara operou por anos no Outback, com mais de 20 corpos, enquanto as autoridades achavam que era um dingo levando os turistas. A mais burra do filme é a Sasha. Não foi uma cagada catastrófica, mas sim o acúmulo delas. Ela foi avisada na montanha, viu o sinal vermelho na cabana, conseguiu espaço para morder o Ben, mas mordeu errado. E em cada momento desses, ela podia ter feito uma escolha melhor. O mais esperto é o Ben. Ele mapeou a Sasha com uma única pergunta sobre direção no posto. Montou um esconderijo no fundo de uma caverna com mais de 20 corpos, enquanto o registro do parque ficava exposto na prancheta para ele escolher a próxima vítima. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só aposto que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar o jogo do Predador. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca ir para um local isolado e perigoso, sem um preparo ou alguém para te acompanhar.